Aqui é Jairo Gomes, exatamente 15 para as 10 deste domingo. Estou aqui no calçadão do Moda Center. Estou aqui com Edson Bem, que está agora em primeira mão anunciando que não responde mais pela comissão, pela presidência dos comerciantes aqui do calçadão. Edson, o que levou você a tomar essa decisão? O que levou eu a tomar a decisão é que eu sou um barraqueiro, vivo do meu comércio, certo? E vou continuar vivendo do meu comércio e defendendo o pessoal aqui, como eu também, que sou comerciante. Irei fazer uma assembleia como presidente da associação, vou convocar a diretoria e o presidente da associação hoje é antes o meu sobrinho que está respondendo pela associação, certo? Ele tem ido de rádio, falado pela associação, não tem me comunicado, certo? Que eu como presidente, ele teria que me comunicar a posição dele pela associação, que aí eu acho que ele tomou uma decisão contrária. Se ele fosse falar na rádio sobre a associação, ele teria que procurar a diretoria e o presidente da associação, e ele está tomando atitudes sem comunicar a diretoria, certo? E você sabe, Jário, que uma associação ela é um grupo, é uma diretoria, certo? E tem que se ter respeito. A gente tem que ter respeito em qualquer entidade que a gente esteja nela. Se o vice-presidente vai para uma rádio sem comunicar a associação, certo? Fazer política, ver dele defender o povo do calçadão, ele está defendendo a política, então eu irei fazer uma assembleia, convocar os associados e a diretoria, e ele vai ser o presidente ou ele responde pela associação, porque ele tomou atitudes que não pode se tomar, certo? Quando você faz parte de uma diretoria, tem que se sentar. Antes não se sentou com diretoria nenhuma, está falando na rádio sem comunicar a gente, certo? E a responsabilidade dele tem que ficar para ele, não para a diretoria nem a associação, certo? Ele tem ido na imprensa, tem ido no meio de comunicação, falar da associação. Ele falar da associação, ele tem que se sentar com os membros da associação para que seja discutido o assunto que vai se tratar, certo? Então vou fazer uma assembleia, irei convocar a todos os associados e a diretoria executiva, que o vice-presidente está tomando atitudes sem comunicar a associação. Então isso eu acho um absurdo, certo? Um vice-presidente de uma associação não comunicar com a diretoria da associação as atitudes que ele vai falar, ou que seja em imprensa, porque eu como presidente, eu tenho comunicado, certo? Tenho comunicado à diretoria que faz parte, que quando eu for para a rádio, eu vou falar como presidente. O vice-presidente está tomando atitudes contrárias. Eu não estou aqui falando dele não, estou falando da associação. Um vice-presidente, ele tem que falar como falar com a diretoria. Ele não está, eu tenho comunicado ele para se sentar, ele não está indo, certo? Está fazendo política e política a associação não aceita. Mas nesse sentido, Edson, numa reunião, simples reunião interna, não poderia ter resolvido isso? Teria que você pedir para sair? Eu vou pedir, assim, porque eu tenho capacidade, certo, e honestidade, em primeiro lugar, de representar uma entidade. Eu sou o presidente e quando eu for à rádio, eu tenho comunicado aos meus companheiros. O vice-presidente da associação está tomando atitudes políticas e a associação ela é contra qualquer movimento político. Então, não é isso que eu estou dizendo? E dentro de uma reunião interna, precisaria você dizer que não quer ser mais o presidente, renunciar ao cargo? Eu estou dizendo aqui a você que eu vou convocar a diretoria para passar o que está acontecendo com a associação, certo? Porque a associação ela foi criada para defender o sulanqueiro do calçadão. Ela não foi criada para fazer política. Em momento nenhum eu usei o nome da associação para fazer política. O presidente Edson nunca usou a associação para fazer política, mas sim o vice-presidente, sem capacidade do que está falando, está usando a associação para fazer política. E a associação, ela não aceita fazer política. A associação está para defender o sulanqueiro do calçadão. Agora, falando num assunto polêmico, você essa semana protagonizou aquela entrada do PHS para
se aliar ao prefeito Edson Vieira. Isso repercutiu muito e repercutiu muito na rádio. E você, o que é que você tem a dizer? Foi uma decisão tomada de última hora? Estão dizendo já que você já se arrependeu? E como é isso? A gente não deve se arrepender das atitudes da gente. Como ser humano, a gente tem que ter atitude. Eu tenho atitude. A questão do PHS é uma questão política. Os meninos do PHS são de um partido, que é o PHS, e eles tomaram a decisão sem comprometimento meu. Em momento nenhum a associação se meteu em questão política. Ali é política e eu faço parte da diretoria e sou afiliado ao PHS. Eles tomaram uma decisão política. Aí eu não poderia interferir, jamais. O próprio Marquinho disse que estava firme em tomar a posição dele. E eu tomei uma posição política. A associação não se envolveu na questão política e nem de partido. E como fica, porque a gente sabe a sua amizade de longas datas com o Ernesto Maia, inclusive na campanha, a gente via você, era um dos batalhadores. E como é que fica essa relação? Ontem o vereador Ernesto Maia falou na rádio, e eu lamento que ele sabe disso, que eu tenho um profundo carinho por ele, como um parlamentar, não estou no grupo dele mais, certo? Isso aí é uma questão política, e ele sabe da capacidade que ele é e da consideração que eu tenho por ele. E peço engaradamente ao vereador Ernesto Maia que quando for falar em política, não me meta no meio não, que a minha amizade dele é pessoal e não tem vínculos políticos. Quando ele for falar política, ele fale política. E quando ele for falar da minha vida pessoal e do meu ligamento com ele, fale, porque eu sou amigo dele e não vai deixar a amizade da gente não. Eu simplesmente não sigo mais a ala política dele, mas ele é meu amigo. Ontem no programa Oposição em Ação, o senhor esteve lá, que eu estava escutando no rádio, e foi bem, como é que se diz, inquirido o Carlinhos e o Ernesto. Ali foi uma hora de tensão. Eu acho que ali seria, quando ele estava falando da minha pessoa, eu tinha que ir lá falar da associação, certo? E falar de política também. Que eu ia perguntar ao vereador Carlinhos da Coab e a Ernesto Maia e ao próprio deputado Zé Augusto Maia, que ele tem 42 milhões de emenda no seu orçamento parlamentar, que ele botasse no calçadão também, como o prefeito do município está botando 1,5 milhão do governo do estado dentro do calçadão. Se o deputado, traga dos seus 42 milhões de reais que o senhor tem em emenda parlamentar para dentro do calçadão, certo? Que eles falaram muito e não deixaram eu falar lá. Que eu ia falar ontem na rádio que o deputado está aberto a porta do calçadão para o deputado implantar os 42 milhões de orçamento que ele tem no seu gabinete. Traga, o prefeito está trazendo 1,5 milhão, por que ele não pode trazer outro 1,5 milhão ou mais para beneficiar os comerciantes do calçadão? Eu soube também, Edson, inclusive escutei também na Rádio Vale do Capibaribe, que você estava presente também quando o Edson Vieira estava lá, você, Djalma e alguns, Sandro inclusive, e várias outras personalidades e representantes do povo, e disseram que o prefeito disse que vinha tomar café aqui desse domingo com o pessoal do calçadão. Você acha que ele vem? Eu não respondo pelo prefeito, você sabe, Jário. Posso estar no partido dele, mas aí a questão que o prefeito venha ou tomar café ou no calçadão é uma questão da comunicação dele de imprensa. Eu não posso responder, que eu sou apenas um eleitor e voto nele, certo? E presidente da associação ainda, como você sabe. Agora, essas questões políticas eu não posso responder. Mas você escutou quando ele disse no rádio isso? Escutei, e quem tem que responder pelas falas dele é o próprio prefeito. Então, estamos aguardando, né, para ver se ele chegará por aqui. Aí você se dirija aonde o prefeito está e faça a pergunta ao prefeito. E outra coisa que ficou assim, não ficou ainda certo, porque você tinha dito a mim que iria renunciar. Agora você quer uma reunião. É isso, então ainda vai decidir, não é isso? É porque para você fazer uma renúncia de uma associação, tem que convocar a diretoria para eu me apresentar a minha renúncia, certo? O próprio vice-presidente faz parte dessa diretoria e ele vai ter que estar lá,
certo? Que a gente vai mostrar que ele usou a associação para fazer política, que a associação não faz política, a associação defende os comerciantes do calçadão, ou que seja para ficar, ou que seja para sair. Isso é uma opinião da associação. Vice-presidente da associação não tem o poder de falar em política na associação. A política é fora da associação. Eu já venho conversando com o Anderson e dizendo a ele, fale como um sulanqueiro, fale como um barraqueiro, porque você está usando a associação para fazer política, e a política da associação é a política do calçadão, que eu fui representado pelo comerciante do calçadão. O que o comerciante do calçadão aqui quiser, eu estou com o povo. Agora, política, a associação não quer dentro. E o vice-presidente está usando a associação para fazer política, e a diretoria não aceita. Certo? E nem os comerciantes do calçadão aceitam também. Um vice-presidente de uma associação usar política dentro da associação. A gente tem que pegar a associação para defender o interesse do comerciante do calçadão. Em primeiro lugar. Se for para ficar, é para ficar. Se for para sair, vai ficar. Agora, nós temos que defender a classe do calçadão no momento que eu fui eleito como presidente da associação. Obrigado. Falei aqui com Edson Bem, direto do calçadão do Moda Center, para o blog Merece Destaque.